Nosso slogan é uma nova era para Cotia. Bom, você vai fazer o análise hoje, espero que seja favorável. Acontecendo e quais as perspectivas futuras, sempre do ponto de vista astrológico, ok? Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é o mapa do Brasil. Qual é o mapa do Brasil? O mapa do Brasil é aquele estabelecido ou levantado para o momento do famoso grito do Ipiranga, ou para o momento em que foi proclamada a independência, ou estabelecida a independência. Então, primeira análise que nós... Dá para enxergar o mapa, hein? Dá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar, 7 de setembro, o país é virginiano, todo mundo sabe, e o horário que foi levantado, feito pelo Fatiolo, que vai estar aqui amanhã. Qualquer dúvida acerca de como ele chegou nesse horário, vocês podem perguntar para ele direto. Mas foi ele e o Ivan de Moraes, através de estudos históricos, foi feita uma espécie de uma retificação. Então, para quem já estuda astrologia aqui, o horário do Brasil, do mapa do Brasil, é 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, e o fuso horário é 3 horas 06 minutos, porque este horário é horário local, e não horário de Brasília, até porque nessa época não tinha, né? Muito bem. Vamos primeiro falar da parte simbólica. O que ficou na história? A independência do Brasil foi um grito onde ele disse independência ou morte, não é isso? Independência de quem? Da nação, do povo, ou a morte de quem estava ali, do governo, ou a morte deste país. Portanto, o ascendente em Aquário, todo mundo aqui estuda astrologia, né? O ascendente em Aquário denota a palavra independência, sem ressalvas. Aquário é independência. Se não vier a independência para o povo, porque no mapa de um país o ascendente é a nação, é o povo, o meio do céu é o destino, o futuro, que está no signo de Escorpião, que é a morte, certo? Além disso, o planeta mais elevado neste mapa, ou seja, aquele que está mais lá em cima... Alguém tem uma caneta? Este que está em cima é Marte, que significa, entre várias outras coisas, a espada embanhada. Portanto, desde a parte simbólica, ou seja, tenha ocorrido este grito ou não, o que ficou na história é isso. E o mapa representa isso. Se nós pegarmos a evolução do processo, para entender o nosso país, nós vamos ver que ele surgiu também após uma conjunção de Urano com Netuno, que caracteriza fundamentalmente o quê? Uma estruturação, uma mistura de duas coisas, que vocês vão entender bem por que o Brasil é, digamos assim, um pouco confuso. Urano, do ponto de vista da economia ou da sociologia e da política, rege o capitalismo, enquanto o Netuno rege o comunismo ou socialismo, como o quê? Então a conjunção de Urano e Netuno marcou o Brasil com uma proposta de desenvolvimento na área, na esfera social, econômica, na esfera até política, por aquilo que hoje, recentemente, se chama social-democracia, que é uma expressão pura da conjunção de Urano com Netuno. Ok? Então já havia esta proposta de se ter um país onde, no momento que a direita estava no governo, foi o período onde se teve mais estatização do que a França, que era um país na época socialista. Então, essas duas versões. O Brasil sempre trabalha numa balança que você olha de fora e tem uma proposta escrita, e do ponto de vista prático tem uma ação distante ou diferente daquela que é esperada. Só que esta conjunção de Urano e Netuno, ela voltou a ocorrer alguns anos atrás, marcando então o início de um novo ciclo para todo o mundo. Então, quando nós falamos em Urano,
falamos em capitalismo, falamos em mercado. Quando nós falamos em Netuno, falamos em comunismo, naquilo que é comum. Daí surgiram os mercados comuns. O mercado comum europeu, o NAFTA na América do Norte, o Mercosul aqui na América do Sul, tudo fruto dessa nova ordem que se estabelece nas relações da economia e nas relações entre os países no mundo inteiro. E não poderia ser diferente no Brasil. Então, a partir da conjunção de Urano e Netuno, começou também no Brasil uma nova estrutura social e econômica. É óbvio que as coisas não acontecem da noite para o dia, e é óbvio que todos que estudam astrologia sabem que os processos são evolutivos e são cíclicos. Nesse sentido, nós começamos a analisar o mapa do Brasil e alguns outros pontos interessantes, como, por exemplo, uma conjunção de Júpiter com Lua em Gêmeos, na casa 4. Daí a gente pode entender por que o brasileiro tem o jeitinho brasileiro. Essa conjunção caracteriza a situação de adaptabilidade, às vezes excessiva, e o Júpiter, por estar em exílio, acaba por marcar uma ética muito característica de cada indivíduo, de cada um, e não uma ética como a gente gostaria que fosse. Ou será que gostaria realmente? Porque nós fazemos parte desse povo e concordamos com o que acontece, porque se ninguém muda nada, nós concordamos com o que acontece há vários anos, há muitos anos. Muito bem, deixando então um pouquinho de lado esta situação, vamos entender o processo que vem ocorrendo no Brasil já há alguns anos. Na última eleição, quer dizer, na penúltima eleição de presidente da República, o planeta que predominava para a nossa análise era exclusivamente, ou mais precisamente, o Plutão. Por quê? O Plutão, na época, transitava pelo meio do céu do país. Ou seja, ele indicava um processo de transformação nos destinos deste país e no governo. Agora, curiosamente, foi eleito o seu Fernando Collor de Mello, que nasceu com uma conjunção de Sol e Plutão. Só que tem muita gente que gosta de falar, e se fosse o Lula? Então não ia ter essa transformação? Muito provavelmente sim, porque o Lula tem o Plutão em conjunção com o meio do céu. Ainda se a gente quisesse a terceira hipótese, que era o Brizola, que saiu em terceiro lugar na pesquisa, não tinha problema porque ele tinha o Plutão em conjunção com o ascendente. Okay? Então veja o seguinte, nós escolhemos realmente nosso governante, mas com certeza aquele que governará é aquele que está de acordo com o processo evolutivo proposto nesse mapa. Estávamos até agora comentando, o Brasil é o país dos vices, por quê? Porque existe muita influência de forças econômicas, de forças políticas, que acabam por colocar para governar pessoas em dissonância com o processo. Aí um morre de doença, ninguém mata ninguém aqui não, morre, o outro fica não sei o que, fica incapaz, inválido, o outro é deposto, e no final entra quem realmente tem que cumprir o processo evolutivo desse povo e desse país. Muito bem, passada então esta eleição, nós fomos para a próxima eleição. Na última eleição, o que marcou efetivamente essa eleição, é evidente que o Plutão continuava no meio do céu do Brasil, mas o Júpiter chegou lá e fez uma conjunção com o Plutão. Ou seja, a perspectiva de transformação da nação, que já vinha com a presença do Plutão no meio do céu, continua, mas foi agregada a ela a energia de Júpiter, ou a função jupiteriana. A função jupiteriana, para quem talvez não se lembre ou não seja estudante de astrologia, o Júpiter está ligado a professores universitários, está ligado ao comércio exterior,
E nós tivemos eleito um professor universitário que é ex-ministro das Relações Exteriores. Certo? Agora, fora isso, no mapa do Brasil, nós vamos ver que Sagitário está na casa 11. E a casa 11, entre outras coisas, significa os anseios da nação. Então, na medida em que o Júpiter se encontrou com o Plutão no meio do céu do Brasil, os anseios da nação passaram a se unir, a se juntar ao processo de transformação. Então, esta conjunção, que nós vamos estudar o ciclo dela, tem, desta vez, uma importância até maior. Por quê? Porque ela ocorre na casa 10 do Brasil. Então, é grande transformação dentro do que seja o anseio, ou a perspectiva, ou o projeto desta nação. Então, o processo de transformação que nós estamos passando agora é um processo muito positivo no âmbito geral. Quem aguardou 30 anos para poder ter o direito de votar para presidente, não pode aguardar 4, 5 anos para ver estabilizada a economia? Pode, né? Não sei porque o brasileiro agora virou imediatista, precisa resolver agora, está ruim, não é? Então a conjunção de Júpiter e Plutão, ela é fundamental nesta análise. Então o que nós fizemos? O ciclo de Júpiter e Plutão, da conjunção de Júpiter e Plutão, dura aproximadamente 12 anos. Então, para a gente entender o que está acontecendo, o que acontece com o país, é interessante a gente voltar um pouquinho na história. E aí eu resolvi pegar desde o início do século as conjunções de Júpiter com Plutão. Então, em 1906, ocorreu uma conjunção de Júpiter com Plutão, a 22 graus de Gêmeos, e, curiosamente, o presidente que assumia na época era o Afonso Pena, que foi marcado na história, você encontra nos livros de história, que ele era um idealista que governou num sistema tradicional. Ou seja, ele queria industrializar o país, desenvolver o país, ele era um progressista da época e acabou governando conservadoramente. O governo dele foi marcado pela taxa de câmbio baixa e foi marcado também pela política de valorização do café, que era, na época, o poder estabelecido. A gente até brinca aí nos meios políticos, o pessoal do café da época era o PFL de hoje, lá que segura o lado mais à direita, o lado mais capitalista do país. Então, qualquer paralelo com o Fernando Henrique é mera coincidência, certo? Ou a gente esqueceu que ele era sociólogo de esquerda, foi caçado, era estatizante, está privatizando, era a favor do controle da economia, está liberando a economia. Enfim, era um idealista, um professor universitário idealista que acabou governando com uma política conservadora. Oi? Mas não faz mal, porque o Lamarck, o Marighella eram militares, não é? O Mao Tse-tung era militar, o Marighella não, mas o Lamarck era. E o Mao Tse-tung era militar. E as revoluções, o revolucionário pode ser de direita ou de esquerda, o fato dele ser militar, tem de direita e tem de esquerda, certo? Em 1918, ocorreu a outra conjunção a 6 graus de Câncer. O que aconteceu neste ciclo? Veja, não vamos analisar só o ano, mas o ciclo que começa em 1918 e vai até 1931. Este ciclo marcou-se no final do ciclo pelo rompimento da política do café com leite, que nós vamos ver depois. Houve um período de carestia, desemprego, greves e, ao mesmo tempo, o surto industrial. A indústria brasileira começou a existir, ou começou a crescer nesse período. E o Brasil entrou, em 1918, por volta disso, na Primeira Guerra Mundial. Aqui tem uma citação interessante, que eu até peguei de um livro de história. No final deste ciclo de 1918, por volta de 1929 e 30, o presidente que estava no Brasil, ou seja, o último presidente do ciclo iniciado em 1918, então vamos entender isso. Começou em 1918, o último presidente
Tem um livrinho de história que diz o seguinte: foi Washington Luiz. Criou um plano econômico mirabolante que foi por água abaixo, acabando ele sendo deposto aproximadamente 2 anos antes do final do seu governo. Se nós pegarmos o ciclo de 1981, o último presidente desse ciclo, até para os numerólogos dá para estudar isso, né? O último presidente desse ciclo foi o Fernando Collor de Mello. Fez um plano econômico mirabolante e foi deposto aproximadamente 2 anos antes. Certo? Muito bem. Quando nós vamos para 1931, a outra conjunção de Júpiter com Plutão, o que aconteceu? Assumiu Getúlio Vargas, foi o fim da República Velha, e houve a instalação do processo de ditadura. Fechou o Congresso, enfim, entrou com um nome, em nome de uma situação de melhoria, porque a economia ia mal, acabou instaurando uma ditadura e, do ponto de vista econômico, realmente houve uma certa melhoria nesse ciclo, mas os direitos do trabalhador, uma série de coisas foram até positivas nessa ditadura que foi instaurada. O que eu quero marcar aqui é que toda vez que ocorre Júpiter e Plutão é uma grande transformação. Marca um ciclo bem definido, bem característico. O ciclo de 1931 vai ter um paralelo maior com o de 1968, que foi quando se decretou o AI-5, se fechou o Congresso, enfim, se instaurou efetivamente a ditadura de 64, ela ficou ditadura para valer em 68, né? Sem ressalvas ainda. Em 1943, nós temos uma nova conjunção de Júpiter com Plutão, 7 graus de Leão. Na época, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, foi criada a FEB e foi o início da queda da ditadura do Getúlio Vargas. Então, foi o período que durou a transformação proposta por quem seria o Getúlio Vargas, ou proposta pelo sistema dele de governo. Ok? Em 1956, que é a última conjunção de Júpiter com Plutão, que encontra maiores paralelos com o momento atual, até pela interferência de outros planetas no processo, você tem o Juscelino Kubitschek assumindo o país, com um plano de metas, dos quais eram 5, o próprio Fernando Henrique copiou isso na campanha política dele, de usar a mão com 5 planos de metas, e houve a expansão, sem sombra de dúvidas, nacional, a expansão econômica, e o Brasil cresceu uma média superior a 10% ao ano. Tá? Em 1968, uma nova conjunção de Júpiter com Plutão, fora o aspecto político de fechamento da ditadura, houve, mais uma vez, aí o chamado milagre econômico, o Brasil novamente começa a crescer mais de 10% ao ano. Em 1981, o que aconteceu? Foi a consolidação no ciclo iniciado em 91 do final da ditadura. Ok? O último presidente, o Figueiredo, e do ponto de vista econômico, 1981 é um marco de um ponto de queda que se iniciou. A partir de 81, a economia começou novamente a crescer. Foi um dos piores anos do ponto de vista de economia. É um marco histórico que todos que analisam a economia sabem disso. Em 1994, entrou o Plano Real, assumiu Fernando Henrique com um plano de estabilização, de crescimento, e poucos sabem, mas em 1994 o PIB bateu um recorde, curiosamente, histórico dos últimos 12 anos, que é exatamente o que a gente está dizendo aqui. Então, veja, essa análise aqui é para a gente entender o que está acontecendo. Quer dizer, está lá o Fernando Henrique Cardoso, me perguntaram agora, será que ele vai ser reeleito ou não vai ser reeleito? Sob a ótica astrológica, não tem a menor importância se ele vai ser eleito, reeleito ou não vai, ou quem vai ser eleito. Porque, na verdade, nós estamos em um processo que, para os próximos 12 anos, nós podemos esperar uma melhoria na distribuição de renda, podemos esperar uma inflação que não vai ter 2 dígitos sob forma nenhuma, ou seja, inflação controlada, podemos esperar um crescimento econômico que poderá atingir um mínimo de 6 a 7% ao ano, enfim, melhorias gerais, reforma tributária, todo tipo de transformação que é um anseio maior da nação, do conjunto da nação como um todo, que é da conjunção de
Júpiter com Plutão. Algumas coisas precisam ser ditas. Por exemplo, a reforma agrária. Nós dissemos na nossa publicação que este aspecto seria um aspecto delicado deste governo e que haveria disputas e a tendência era para o acirramento da questão. Até pela conjunção de Júpiter com Lua na casa 4 do Brasil em Gêmeos, há uma tendência do governo e das pessoas envolvidas na situação terem uma visão e uma atitude simplista e pequena. Então, o acirramento da disputa era de se esperar, principalmente quando Marte ainda transitou na casa 4 do Brasil. Mas vai ter terra para todos, vai ter distribuição de renda. O que nós estamos dizendo não é que daqui em 12 anos o Brasil vai virar um país do primeiro mundo, melhor do que os países europeus. Não, mas essa disparidade da população, ela tende a melhorar e nós tendemos a ter mais liberdade, tanto política quanto econômica, e tendemos a viver realmente melhor, né? Então, basicamente, quer dizer, a visão geral do negócio era isso que eu queria passar para vocês. E eu deixo aberto para perguntas, que eu acredito que esse assunto gera muita pergunta. Como eu já me atrasei para chegar, eu espero que vocês tenham perguntas. O crescimento econômico vai ser às custas de muito sacrifício, né? Não vai ser tanto em cima do sacrifício do trabalhador, porque na verdade a tendência é dos salários melhorarem. Porque no momento atual está sendo. Não, eu não concordo com você, porque o que acontece? O sacrifício dos trabalhadores pela legislação, pela faixa salarial, mas quem está mais penalizado hoje, em 1996, no Brasil, é a classe média. O desemprego, nós vamos falar sobre o desemprego já. O desemprego penaliza o trabalhador, só que o índice de desemprego do Brasil é inferior a qualquer país europeu, ou não? Eu sei, mas é um outro assunto que nós estamos passando por um processo cirúrgico. O índice de desemprego vai crescer no mundo inteiro até o final do século. A tendência é mudar o perfil do trabalhador. Uma série de trabalhos que eram realizados não vão ser mais realizados. Vai haver um grande nível de desemprego e só há uma forma de se controlar isso. Se chama controle de natalidade e investimento em educação. Melhorar o nível de informação das pessoas. Aí nós vamos resolver o problema do desemprego. Porque não adianta empregar todos com salário baixo para todos. Que é o que está acontecendo atualmente ainda no Brasil. Por isso que o nível de desemprego na Europa ele é maior do que no Brasil, curiosamente, porque o salário é mais alto. Mas o desempregado na Europa é o estrangeiro, tá? Não é o país. Veja, a questão é, no nível geral da história, o que eu estou querendo propor a vocês, nós estamos numa fase de ajuste. E esse ajuste ele tende a ser positivo. O nível de salário tende a melhorar, tende a ter uma melhor distribuição de renda e, com certeza, com a reforma tributária, que é um outro fato que vai acontecer, não só o índice de emprego vai melhorar, como pessoas vão poder ter a opção de ter negócios, micronegócios próprios, prestando serviço às grandes empresas. Muito torneiro mecânico vai ter a sua própria oficina, que ele presta serviço terceirizado para os outros. O que hoje seria um desempregado, no futuro ele é um microempresário. O que eu penso da ideia de que o Brasil tem ascendente em peixes, eu discordo dessa ideia por razões históricas, porque você pega este mapa e faz previsões com ele, essas previsões funcionam, ou se quiser faz o estudo histórico, ele funciona, e pelo símbolo da independência ou morte, isso seria um pouquinho diferente o ascendente em peixes. E eu não vejo o povo brasileiro como pisciano. Absolutamente. Nós não podemos considerar o povo brasileiro somente no Rio de Janeiro, ou aqui em Santos ou em São Paulo. Tem 140 milhões de habitantes. É diferente. Eu queria te perguntar o seguinte, dentro desses ciclos que você analisou, eu acho que pela primeira vez nós vamos ter Plutão no meio do céu
em oposição à conjunção Júpiter, Lua, na casa 4. Vai levar alguns anos, vai levar muitos anos ainda para chegar lá, né? Porque... Tem 4, 5 graus. Não, eu queria saber o que você sugere que a gente pode esperar nesse período. Olha, nesse período uma das coisas que você pode esperar é a efetiva definição do processo da reforma agrária. Pela pancada, pela agressão, pela briga, mas vai se concluir esse processo. Agora é um período tenso, é um período onde as transformações não vão agradar muito, principalmente os latifundiários. Você acha que é isso também, né? Sem dúvida. Você acha que o Brasil tem uma vocação agrária que vai ser? Então, o Brasil já cumpre a vocação agrária porque ele bate recordes de produção quase todo ano na área agrícola, né? E é natural que o processo venha ao longo do tempo a ser melhor. Agora, o Plutão em oposição à Lua ali também pode ter muita perda, muito apodrecimento de produto. Mas a casa 4 é um pouco, a casa 4 também é um pouco. Plutão em oposição me atemoriza. Por quê? Te perguntando, eu me preocupo. A preocupação maior, veja, não precisa ter preocupação com a estabilidade democrática, com as liberdades individuais, com nada disso. Pressões sobre o povo vão ter, com certeza, com o Plutão passando ali. Agora, a casa 4 é oposição ao governo também. Então pode se acirrar um pouco a oposição ao governo, mas nada que não seja... Desestruture aí. Isso. Nós precisamos ter uma visão também um pouco mais cíclica de toda a história do Brasil e deixar de lado que realmente acabou a fase de pontos marcados, onde você da noite para o dia vira a história. Então, numa análise mais completa, o processo é muito mais evolutivo. E uma oposição de Plutão vai levar muitos anos. Então não vai passar e vai embora. Então vai passar, volta, passar de novo. É um processo de transformação necessário. O Brasil sempre encontrou exemplo político de outros países. Eu ouvi ontem na televisão que o Brasil vai começar a exportar exemplos políticos das coisas que estão dando certo. Será verdade? Eu acredito que sim. O Brasil tem uma vocação de exportação muito grande, uma vocação até, num certo sentido, de algum tipo de liderança em nível internacional. Tanto que no terceiro mundo o Brasil, pelo sim, pelo não, acaba por exercer algum tipo de liderança. E as coisas funcionando bem, com o próprio Júpiter no meio do céu, há uma perspectiva, sem dúvida, do Brasil ter maior, não digo exportar políticas, mas pelo menos servir de exemplo e de modelo em alguns setores. A passagem de Urano no ascendente vai demorar um pouquinho, mas vai passar. A passagem de